So don't worry about a thing. Bom, gente, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar nossas atividades e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de estrutura da matéria propriamente dita. Vai meio que trabalhar um pouquinho os conceitos de como os modelos atômicos foram desenvolvidos, foram elaborados, foram construídos. E cabe ressaltar dois aspectos importantes, né? O primeiro, que um modelo ele não representa fielmente a realidade, né? Como o próprio nome diz, ele é um modelo. Ele visa criar uma interpretação da realidade sob os olhos de nós cientistas ou das pessoas que constroem esse modelo. Tá? Eles podem se aproximar daquilo que realmente existe, mas eles são tentativas de representar ou de criar explicações para aquilo que a gente vê nos fenômenos, nos acontecimentos, nos experimentos e tudo mais. O segundo aspecto a ressaltar é, por mais que eu cite o modelo de Dalton, o modelo de Rutherford, o modelo de Thomson, a ciência ela não é individual, a ciência ela é coletiva e, muito importante, a ciência ela é contextual, ou seja, de acordo com uma época, com os acontecimentos políticos, econômicos, sociais dentro da própria ciência, de acordo com os acontecimentos daquela época, a ciência ela se desenvolve conforme uma determinada linha de pensamento, né? Então a ciência tem influências múltiplas e a gente vai ver até inclusive em alguns modelos o porquê que um modelo não foi proposto num determinado momento, mas em outro momento, né? Por conta dessas influências e das novas descobertas que foram acontecendo. Então cabe a gente se perguntar três questões básicas para a gente começar a trabalhar com os modelos atômicos. Primeiro, né, de onde surgiu a ideia de modelo atômico? Quais as evidências da existência de um átomo? Né, e como e por quais razões os modelos foram se modificando ao longo do tempo? Né, por que eu não continuo ou não continuamos com o modelo de Dalton, ou com o modelo de Rutherford, ou com o modelo de Bohr? Por que houve uma modificação nesses modelos? Né? Bom, a ideia de átomo a gente já viu lá na aula presencial, que é uma ideia que remonta lá à Grécia Antiga. Né? Posteriormente, muito tempo depois, com o surgimento da química, que a gente pode dizer como ciência, e da física como ciência, novas propostas foram surgindo, né, baseadas em experimentação, baseadas no empirismo. Okay? E a partir das experimentações e da interpretação dos fenômenos que aconteciam, surgem propostas de modelos para explicar do que a matéria é feita. Aqui só para ilustrar, esse vídeo a gente passou para vocês na primeira aula, é um vídeo da manipulação de alguns átomos através de um mecanismo bastante recente. Né? Então, algumas evidências de que a gente, através da proposição de modelos, está indo no caminho certo, por exemplo, podem ser tidas como vídeos como esse ou como experimentos como esse, em que a gente consegue manipular, ainda que de maneira bastante rústica, os elementos químicos ou os átomos dos elementos químicos. Aqui, se você buscar na internet microscópio de tunelamento eletrônico, microscópio de tunelamento eletrônico, você vai encontrar um conjunto de imagens muito parecidas com essas, que são imagens construídas através do computador, mas com uma base de dados, né, de um feixe de elétrons que colide com uma superfície. Ou seja, a gente começa a ter indícios de que algumas substâncias são realmente próximas daquelas que a gente propôs nos modelos. Então aqui é uma superfície de grafite e você consegue ver os anéis benzênicos, ou seja, a nossa interpretação do grafite é que ele é um conjunto de anéis aromáticos, anéis benzênicos. E a gente consegue, através do microscópio de tunelamento eletrônico, chegar a imagens como essa. Ou seja, nossos modelos criados estão, digamos, próximos daquilo que a gente tem encontrado, o que significa que a química e a física estão indo no caminho certo com os modelos que estão propostos, estamos fazendo as interpretações corretas. Bom, você deve lembrar, eu comentei com vocês que das primeiras propostas de modelo foi a proposta do modelo de Dalton. O Dalton, na verdade, ele não propôs um modelo, né? Ele criou simplesmente um sistema que pudesse dar conta de interpretar as leis ponderais. O que eram as leis ponderais?
aquelas leis relacionadas às massas. Então, a lei de Lavoisier, a lei de Proust, as propostas de Gay-Lussac, do Avogadro, todos esses cientistas, eles trabalhavam, né, buscando entender como as reações químicas funcionavam, qual era a proporção de massas, e a partir dessas proporções eles fizeram diferentes reações e tentaram descobrir ou reconhecer diferentes átomos e substâncias, diferentes elementos e substâncias. Então o Dalton propôs um modelo em que todos os elementos eram compostos por átomos indivisíveis e indestrutíveis. Ou seja, o átomo ele era uma partícula única, ou seja, não tinha uma subdivisão. Se eu subdividisse o átomo, eu acabava destruindo ele. Uma outra postulado do Dalton é que átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Então, se eu tenho um átomo de oxigênio aqui e um átomo de oxigênio na China, esses átomos de oxigênio eles são idênticos. Em contrapartida, átomos de elementos diferentes têm características diferentes, como, por exemplo, a massa. Então, a massa do hidrogênio, para o Dalton, era uma massa diferente da massa do oxigênio. E trabalhava-se com essas relações de massas que eram bastante importantes na época nos estudos que eles estavam fazendo. E os compostos são formados pela junção de dois ou mais átomos. Então, se eu consigo unir dois ou mais átomos, eu tenho um composto. A água era composta ou é composta de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tudo bem? Então, essa era a proposta do Dalton. Mas o que o Dalton queria compreender? Bom, o Dalton queria compreender, ou a proposta dele era tentar entender um pouquinho das leis ponderais, ou de como as reações químicas aconteciam. Não existia a fórmula H2O2, H2O. Isso surgiu depois e com o auxílio da teoria atômica de Dalton, ou melhor, da proposta de Dalton. Então, ao propor que os átomos eram esferas, ou que a gente pudesse trabalhar com os átomos como esferas e que elementos químicos têm massas diferentes, o Dalton começou a trabalhar, o Dalton e os outros pesquisadores começaram a trabalhar com as proporções das reações e começaram a chegar a possíveis fórmulas de algumas substâncias. Então, possíveis fórmulas para a água, possíveis fórmulas para a amônia, possíveis fórmulas para o hidrogênio, para o nitrogênio, a partir das reações químicas experimentalmente que eles estavam fazendo. Então, o Dalton ele propôs a sua ideia de interpretação da matéria para compreender ou para auxiliar na compreensão das leis ponderais. Bom, então o que a gente tem hoje em dia que o modelo de Dalton não explica, né? Então o modelo de Dalton é o modelo atual para a representação da matéria? Não, não é. Então é porque provavelmente ele não consegue dar conta de explicar alguns fenômenos. Você consegue pensar em algum fenômeno relacionado ao modelo de Dalton ou relacionado à atualidade que o modelo de Dalton não explica? Vou te dar um minutinho para pensar. Don't worry about a thing. Pensou? E aí? Quais fenômenos hoje em dia que você utiliza na sua casa que a gente não consegue explicar se o átomo for uma bolinha rígida e indivisível feita por uma única partícula? Vou te dar mais uma dica. Vou colocar duas figuras aqui, ó. Essa figura aqui está representando um choque, tá? Então, uma corrente elétrica, uma alta tensão dando um choque nesse bichinho aqui, ok? E aqui nós temos um fenômeno que é o fenômeno da emissão de luz por determinados materiais. Então, se nós considerarmos que o átomo é uma esfera rígida e única, eu consigo explicar a existência de eletricidade? Hoje em dia a gente sabe que a eletricidade é feita por um conjunto de cargas em movimento, né? Então, o fio de cobre, quando ele conduz eletricidade, ele está tendo cargas saindo ou entrando nele. E mesmo assim, o fio de cobre continua existindo. Então, não é possível compreender o átomo ou os fenômenos atuais considerando o átomo como sendo uma partícula única. Do mesmo jeito, como que a gente explicaria que um elemento químico ou que uma substância química emite luz? Então, quando você queima algo, se algo emite luz ao queimar, como que a gente explica a emissão de luz dessa radiação a partir da queima dessa substância, desse material? Então, o Dalton ele não consegue dar conta
E também ele nem queria explicar isso. O Dalton queria trabalhar com as leis ponderais. Tá? O fenômeno da eletricidade, por mais que já existia na época, não era o foco principal do modelo de Dalton, da proposta de Dalton. Posteriormente, alguns pesquisadores começaram a estudar um pouquinho mais a eletricidade. Então, a eletricidade lá em 1670 ela já existia, ou já se tinha ideia e já se tinha alguns estudos sobre eletrização de corpos. Depois de 1670, 1700, quando a eletricidade começou a ser compreendida melhor, todo mundo queria fazer experimentos com a eletricidade. Então você descobriu um fenômeno novo. Então vamos lá, eu consigo produzir eletricidade? Então, vamos colocar a eletricidade no Gildo. O que acontece? Ele toma um choque. Então vamos entender por que ele toma um choque. Vamos colocar a eletricidade no café. O que acontece com o café? Vamos colocar a eletricidade num pano, vamos colocar a eletricidade numa televisão. Enfim, você começa a trabalhar com experimentos vinculados à eletricidade. Então você começa a trabalhar, fazer novos experimentos e com isso você adquire novos dados, novas informações, novas interpretações. E aí surge um sistema chamado tubo de raios catódicos, né? Que é um experimento que foi reproduzido por muita gente, por muitos pesquisadores, e esse experimento foi o grande alvo, a interpretação dele foi talvez o principal experimento que fez com que surgisse um novo modelo atômico. Porque ele envolve eletricidade, ele envolve cargas e ele envolve um pouquinho de magnetismo. Então aqui está uma ilustração, né? Esse daqui é o J.J. Thomson, que foi um dos vários pesquisadores que fez experimentos com os tubos de raios catódicos e conseguiu tecer uma interpretação que permitisse a construção ou a elaboração de um novo modelo. Qual foi o experimento que ele fez e qual foi a interpretação que ele teve? Aqui está representado através de um desenho, mas imagine uma bateria com alta tensão, né? 50.000 volts, 60.000 volts. Então, uma bateria com alta tensão. Você liga o polo negativo, chamado cátodo, aqui tem uma barra metálica. Você liga o polo positivo, que é chamado de ânodo. Tá? Então, na bateria a gente tem um polo positivo, um polo negativo, a gente chama de cátodo e ânodo esses polos. Aqui dentro dessa ampola, você coloca uma pequena quantidade de ar, ou uma pequena quantidade de um gás. E a gente já vai entender o porquê desse gás. E aí você liga esse sistema. Quando você liga esse sistema, quando o Thomson ligou esse sistema, ele percebeu que um raio luminoso saía do cátodo em direção ao ânodo. Só que como a tensão era muito elevada, esse raio luminoso ele tendia a eletrizar o ar que estava aqui dentro, ou o gás que estava aqui dentro, e você via uma mancha luminosa. Né? Aqui nessa figura, você consegue ver finamente uma mancha luminosa, e era isso que se percebia com o ar. Talvez esse fenômeno seja muito comum nos dias de hoje, mas não, obviamente, num experimento como esse. Você consegue pensar, uma descarga elétrica com alta energia, criando um raio luminoso num ambiente que tem somente gás. Onde que a gente percebe isso? Nos raios, né? Então o raio é uma descarga que vem ou da nuvem ou do solo, e essa descarga tem alta energia e ela acaba, digamos, energizando o ar, e essa energização do ar permite que a gente veja esse fio luminoso. É basicamente o que está acontecendo aqui. Só que o Thomson ele queria interpretar esse fenômeno, ele queria entender como que acontecia esse fenômeno. Então ele pensou, bom, eu estou fornecendo uma alta tensão, aqui suponhamos que seja um metal como o cobre, e desse metal está saindo um raio. Bom, se está saindo um raio, mas o metal continua existindo, primeira sacada, provavelmente esse metal é feito de pelo menos duas partes. Uma parte que ficou aqui e a parte que está saindo, que seria esse raio. Ok? Então, bom, a ideia de que átomo era indivisível começa a ser quebrada. Por quê? Eu tenho pelo menos duas partes. Uma parte que está deixando o metal e uma parte que está ficando, compondo ainda o eletrodo, que é o cátodo. Para entender um pouquinho melhor esse raio, ele queria saber se esse raio tinha carga positiva, se ele tinha carga negativa ou se ele não tinha carga. Então imagina assim, você tem um feixe de raios sendo direcionado aqui. Se eu colocasse uma carga negativa,
e esse feixe fosse positivo, o que aconteceria? Os opostos se atraem, então haveria uma atração e o feixe tenderia a subir. Se eu colocasse uma carga negativa aqui e o feixe fosse repelido, significaria que esse feixe seria um feixe negativo. Então, a partir desse experimento, ele direcionou uma carga negativa, aqui embaixo uma carga positiva, e ele percebeu que o feixe direcionava-se para baixo. Conclusão: se o feixe é repelido por cargas negativas e atraído por cargas positivas, a conclusão dele é que esse feixe é um feixe de cargas negativas. Então, a interpretação do Thomson. Existem duas partes no modelo, no átomo. Uma parte que deixa o átomo e uma parte que fica. A segunda interpretação. Essa parte que sai do átomo tem característica de carga negativa, porque é repelido por outras cargas negativas e atraído por outras cargas positivas. Você já deve ter visto, né, as TVs ou os monitores de tubo. Talvez não tenha na sua casa, alguns ainda podem ter, mas as TVs de tubo elas funcionavam basicamente com essa mesma ideia de feixes de raios catódicos, né? Então eu tinha um tubo, que era exatamente isso daqui, só que ao invés de ter aqui na ponta eu teria a tela, que seria a tela da TV. E aí eu tenho um conjunto de ímãs que fazem com que esse feixe vá para cima, vá para baixo, ou fique no centro e colida com a tela. Ao colidir com a tela é feita de um material fosforescente que emite luz. E aí a imagem é montada. Por que as TVs de tubo foram abandonadas? Além de necessitar uma grande quantidade de energia, né, para funcionar, se eu quisesse ter uma tela maior, quanto maior a tela, maior o tamanho do tubo, para eu poder direcionar esses raios. Então, se eu quisesse ter uma TV como essa daqui, eu teria que ter um tubo enorme. Se eu quisesse ter uma TV maior ainda, de 50 polegadas, eu teria que ter um tubo maior ainda. Então, hoje em dia, a gente vive em apartamentos cada vez menores, não existe a menor possibilidade de eu ter uma TV de tubo em casa, seria mais fácil não ter TV. Tudo bem? Vou mostrar uns videozinhos para vocês, exatamente ilustrando esse fenômeno, e aí a gente já volta aqui. Bom, moçada, só para ilustrar os tubos de raios catódicos, eu queria mostrar dois vídeos para vocês, né? Um deles é bem simplesinho, então a gente tem aqui o feixe luminoso, que é mostrado, né, no tubo de raios catódicos. E o cidadão que fez esse vídeo, ele vai aproximar um ímã, né? Um ímã ele gera uma interação eletrostática com os elétrons e atrai ou repele esses elétrons. Então dá para a gente considerar que o ímã gera uma interação equivalente a uma carga positiva ou uma carga negativa. Então, nesse primeiro momento você vê que a aproximação de um ímã por um polo ou por um outro consegue fazer o feixe de raios ser deslocado, né? E isso permitiu, por exemplo, ao Thomson a interpretação de o raio ser positivo ou o raio ser negativo, tá? Só que havia ainda um outro problema, né? Como saber se esse raio era só uma luz, era só um feixe luminoso, eram só ondas eletromagnéticas, ou que esse raio tem massa, né? É composto por partículas? Bom, imagina, se eu direciono esse raio para uma superfície sólida que pode se movimentar e ele é feito somente de luz, esse raio, sendo feito somente de luz, não consegue causar algum impacto, não consegue impactar nesse material, ou seja, não vai causar movimento nesse material. Entretanto, se o raio fosse feito por partículas, ao colidir com um material que pode se movimentar, ele causará o movimento desse material. E esses foram outros experimentos que foram realizados com tubos de raios catódicos com algumas pequenas modificações. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Eita, deixa eu abaixar o som desse negócio aqui. Então, só para mostrar aqui um dos experimentos, né, o feixe luminoso emitido ele causava sombra, ou seja, uma das conclusões que a gente pode pensar é que ele não conseguia atravessar materiais sólidos, tá? Então ele não conseguia passar por materiais sólidos. E posteriormente eles trabalharam com aquilo que eu te falei, né? Se eu direcionar o feixe luminoso para uma região que tem um material que pode se movimentar. Então aqui ó, você tem o feixe luminoso vai ser direcionado e aqui
tem uma espécie de catavento, tá? Vamos ver o que acontece. Então, ao ligar, os raios estão batendo nessas plaquinhas, né? Estão causando a movimentação dessas plaquinhas. Conclusão: se o raio bate na plaquinha e causa movimentação, é porque esse raio, além de ser negativo, ele também é feito por partículas. Entrou uma propaganda aqui só para ajudar na porra do vídeo, né? Esse YouTube é uma desgraça. Bom, então novamente voltou aqui, né? Então os raios estão colidindo com as plaquinhas e estão fazendo elas se movimentarem. Então a gente chega à conclusão de que os raios são negativos e os raios são feitos a partir de matéria, ou seja, eles são compostos por espécies que ocupam lugar no espaço, que são matéria, tá bom? Esses vídeos, eu vou deixar o link para vocês, tá? Então tá aqui embaixo, existem vários desses vídeos que você pode assistir, eu deixei o link de 2, tá? Então vamos voltar lá e concluir a respeito do modelo atômico de Thomson. Então, moçada, para a gente fechar essa primeira parte dos modelos, vamos fazer um resuminho rápido. Então, nós temos 2 modelos até agora. O modelo de Dalton, que consiste em fazer uma representação de átomos como esferas rígidas, indivisíveis, ok? Esse modelo buscou trabalhar e explicar as leis ponderais, ou seja, entender como as reações acontecem, qual é a proporção de massa, para poder tentar criar criar representações para as moléculas, fórmulas químicas para as moléculas, com base nas massas de reações que estavam acontecendo. Posteriormente, com o estudo mais detalhado dos fenômenos da eletricidade, com a ampola de Crookes, com tubos de raios catódicos, o Thomson e outros pesquisadores propuseram um segundo modelo, que era um modelo que o átomo já teria pelo menos 2 partes, que é a parte positiva, que seria a massa que compõe a estrutura mais rígida do átomo, e a parte negativa, que seriam os elétrons, que deixam o elemento químico quando sujeitos a uma grande tensão ou a outros fenômenos. Esse modelo ele pode ser representado como isso daqui, ó, né? No ensino médio, talvez você tenha ouvido falar em modelo pudim de passas, né? É uma analogia que o Thomson não gostava muito, segundo relatos históricos, mas é uma analogia que a gente faz para representar. Então, é uma massa positiva, não se sabe ao certo do que é essa massa positiva, com pequenas partículas negativas que estão incrustadas nessa massa, né? Aqui no Brasil o pessoal até brincou, né? Tem um livro didático que chama de modelo Panetone, né? Onde a massa seria a parte positiva e as frutas cristalizadas ou as uvas passas seriam a parte negativa. Tudo bem? Então esse é o modelo que a gente tem até esse momento, né? Conhecendo o fenômeno da eletricidade, fazendo as interpretações com esse fenômeno da eletricidade. Entretanto, novos fenômenos surgem e aí novas propostas experimentais, interpretações experimentais e modelos emergem. É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Tudo bem? Então, até lá! So don't